A cobertura Gregário Tour de France 2022 é um oferecimento de Specialized, feita para ciclistas, por ciclistas. Tota Magalhães e o Irá França, bem-vindos ao Gregário Cycling. Aqui é Álvaro Pacheco, com o privilégio de receber uma confirmada campeã brasileira e despontando para outras aventuras aí na vida como ciclista profissional de elite. E a sabedoria do Irá França, da Specialized University, da relação com veículos, para a gente falar hoje de um assunto que é fundamental na bicicleta, que são as rodas. Então, bem-vinda, Tota, bem-vindo, Irá. Eu que agradeço o convite, sempre uma honra estar aqui e vamos falar sobre rodas. Maravilha, agradeço demais a oportunidade de estar mais uma vez com você, Álvaro, e agora com a Tota, que é um atleta incrível, uma pessoa gente finíssima, ciclista desde sempre, né? Já nasceu em cima da bicicleta, então poder trocar com essas pessoas, conversar aí para entender o que sente do equipamento, né, de quem está realmente correndo em performance é bem rico. Então, prazerzaço falar disso com vocês. Tota, vamos falar aqui da história das rodas, né, e falar de uma evolução de roda de alumínio, roda de carbono, diferentes alturas de roda de carbono e a geração que a gente tem hoje, que é o carbono com disco. Você chegou a andar de roda de alumínio? Você já usou no começo ou usa hoje roda de alumínio versus roda de carbono e tem essas escolhas? Eu, quando ganhei minha primeira Speed, que antes eu andava com uma mountain bikezinha emprestada da minha mãe, a minha roda era de alumínio. Então, eu com uns 14 anos de idade, até uns, acho que 16, 17, andei esse tempo todo de alumínio, fazendo força. Como é que você sentiu quando você andou pela primeira vez numa roda de carbono? Cara, foi assim, paixão à primeira vista, assim. Eu botava potência, a bicicleta rendia, era uma roda de perfil mais alto, e a minha antiga, que era uma de alumínio, não era de perfil alto, era uma roda de perfil baixo. Então, claro que tinha essa diferença, mas, assim, era outro mundo. Era você pegar, comparando assim, você tá num carro manual e vai para um carro automático. Então o negócio se embalava, não precisava fazer força, apaixonante. E tem uma coisa de perfil alto que é essa evolução, de que quando você atinge uma velocidade acima dos 35 por hora, ela parece que solta, né? Quando você estava acostumado, que começa a ficar mais difícil sustentar aquela velocidade, ela parece que encaixa e te estimula para ir mais, né? Entra como se fosse no piloto automático. Essa questão do aro de alumínio e o aro em carbono, pelo material do carbono, a gente conseguir fazer laminações que deixam o aro em carbono, mesmo com perfil alto, ainda mais leve do que um aro de alumínio, a gente tem dois ganhos aí, né? Então a Tota sentiu exatamente isso. Primeiro, ela teve um ganho aerodinâmico considerável e ela também teve um ganho de leveza com a roda. Então, você manter a aceleração e você tirar peso da alavanca, né? Porque é legal a gente falar isso. O que é o peso da alavanca da roda? Qual é o ponto que acelera a roda? É o ponto mais extremo do aro. Então, o cubo é o centro da roda, só que a ponta da alavanca é a ponta do aro. Então, se o aro é leve, é mais fácil de acelerar. Se o aro tem um perfil aerodinâmico, ele vai ter um ganho aerodinâmico. Então, a Tota sentiu na pele, por isso que é legal escutar de um atleta, o que a gente explica em tecnologia, né? O Irá, aproveitando a sua fala, durante um bom tempo, e tem gente que até acha isso, de que uma roda de carbono é frágil. Então, se você não quer se chatear tanto, você precisa usar uma roda de alumínio. O que você acrescentaria, baseado nas informações que você tem acesso da Specialized, sobre essa declaração? É bem equivocado, né? Um posicionamento desse, porque, primeiro, a diferença é que o alumínio, quando você dá um impacto bem forte nele, o alumínio amassa. Um impacto de quina, o alumínio amassa. O impacto de quina no carbono, ele pode vir a ferir a trama do carbono, que nada mais é do que várias camadas ali sobrepostas, conectadas através de resina, né? Então, a forma como elas são manipuladas, às vezes podem ter ali a liga, né? Aquela estrutura quebrada, e ali você começa a romper a lâmina. Só que a questão da resistência cada vez mais maior, cada vez maior, justamente porque a gente vem manipulando o carbono de formas diferentes, misturas diferentes com resinas, onde a gente consegue chegar hoje a um nível assim antes inconcebível em termos de durabilidade para uma roda em carbono. As nossas rodas mais recentes,
elas quase dobraram o nível de exigência de impacto da UCI para ser aprovada uma roda. Ou seja, as nossas novas Rapid e a Alpinist são rodas que elas suportam quase o dobro do que é exigido pela UCI. Então, realmente, as rodas em carbono, eu falo hoje seguramente que elas são super, super resistentes a impacto. Alex Tota, eu tive o privilégio de fazer uma viagem com a Quick-Step lá para Paris-Roubaix e conhecer o diretor técnico, que é um português, gente muito boa, o Rodrigo, e que falou que a Quick-Step fez um teste em 2018, que pegaram um ciclista, eu tenho pena desse ciclista, mas pegaram um ciclista que fez os 240 quilômetros num tubular, só que o tubular vazio, pegando todo o segmento de pavê para ver se a roda da Roval aguentava. A roda chegou inteira. Eu tenho pena desse ciclista, que 250. Eu fiz o pavê com a roda cheia, sofri feito um cão. Eu imagino você fazer com a roda vazia e estabilidade de não ter nenhum controle. Mas eu acho que o teste de conceito, que eles queriam entender, se furar e a gente não conseguiu trocar, o ciclista vai conseguir completar? Ele vai conseguir esperar até a gente ter o ponto de apoio, que uma equipe precisa saber disso, né? E deu certo. Eu, há um mês atrás, quando estava indo para o Brasileiro, estava andando de TT, testando já a configuração de prova e tal, com a roda fechada, e na frente a CLX de perfil era 64 milímetros. E aí, gente, eu tava, tipo, clipadona, olhando para baixo, não é que eu passo num buraco, mas assim, um buraco, uma cratera quase. E aí, por acaso, estavam me filmando e filmaram eu batendo nesse buraco. Então dá pra ver certinho. Eu achei que tipo assim, já tinha quebrado as duas rodas, tava toda ferrada. E assim, eu botei em câmera lenta, dá pra ver exatamente o movimento certinho que a roda faz, que o carbono faz, ficaram intactos. E eu passando assim, 50 por hora. Aliás, isso, Irá, no lançamento da CLX, a Specialized produziu um vídeo provando isso, mas a gente tem aqui um testemunho na vida prática não desejado de ter entrado naquele buraco, mas de ter conseguido passar. Fala um pouco pra gente sobre esse aspecto da CLX, da última geração. As duas rodas, tem até uma situação interessante. A gente lançou agora a Rapid e a Alpinist CLX2, que agora são compatíveis com tubeless. E o modelo anterior, ele tinha sido projetado para que fosse tubeless. Só que exatamente, em algumas situações, a gente entendeu que ele não atendia essa capacidade de sofrer com impacto quando a gente está falando de uma roda tubeless, tá? Porque é completamente diferente você estar andando com uma roda com câmera e pneu, e você cai num buraco, e é completamente diferente quando você está andando com uma roda que é tubeless, e aí você está fazendo uso do líquido ali e cai nesse mesmo buraco. A exigência da roda é muito maior quando o sistema é tubeless. Então, para essa roda nova, por isso que a gente alcançou esses índices aí de quase duas vezes o que é exigido pela UCI nos testes. Então, para essa roda, a gente parou praticamente 2 anos desenvolvendo só essa questão de aumentar a durabilidade da roda. Nós trouxemos ganchos para essas rodas, né? Que é importante dizer isso, a maioria das rodas que estão no mercado, tubeless, elas não têm ganchos, então o gancho faz com que o pneu fique mais fixado ainda, então aumente a segurança, inclusive aumenta a capacidade de você colocar maiores pressões no pneu. Então, a gente sabe que no mundo real, na corrida, muitos atletas ainda usam pressões muito altas. Então, essas rodas tubeless nossas, elas suportam até 110 PSI. E com isso, esse incremento todo, do qual a gente traz bordas mais rígidas, mais resistentes, e com esses ganchos, a gente aumenta aí a capacidade de suportar impacto. Então, a gente tem impactos fortíssimos de quina, parecidos com esse aí que a Tota citou, que a roda simplesmente suporta o impacto sem quebrar. A gente fez testes extremos onde a roda ela chega a trincar, mas ela não trinca o suficiente para que o pneu se desloque da roda, continuando o pneu na roda, ou seja, sofrendo um leve trinco, pode ter até um vazamento de líquido, mas o ciclista vai conseguir parar
a bicicleta com segurança. Então, nosso objetivo era focar em que, mesmo com impacto extremo, em que a roda venha a trincar, que o pneu permaneça no aro para que o ciclista consiga parar a bicicleta com segurança. Tota, você tem o privilégio de pedalar no paraíso que é a Vista Chinesa e a Floresta da Tijuca, e deve ter testemunhado na tua evolução como atleta o desafio das rodas de carbono com freio de pinça e a solução disso com disco. A tua experiência em usar roda de carbono de freio de pinça e usar roda de carbono com disco? Então, aqui na Vista, como é uma descida super trincada, digamos assim, então, assim, você não consegue... em vários momentos você tem que frear muito. Quer dizer, acho que 90% da descida você tem que estar freando. Então, acaba que a roda esquenta demais. Então, assim... quando a galera vem me perguntar, nossa, Tota, o que você acha? O que você acha que eu devo fazer upgrade? O primeiro que eu falo é freio a disco. Que, começando que, em termos de segurança, assim, outro patamar. E segundo, assim, e que eu vi muita diferença, você consegue frear em cima. O que eu sentia muito no freio hidráulico era que, assim, você demorava para parar, né? Então, tipo, você já tinha que antecipar seu movimento. Então, você freava muito antes de realmente chegar na curva. E com freio a disco, não. Você tá na boca da curva, você começa a frear. Então, acho que isso, para mim, fez super a diferença. E óbvio que essa questão de não esquentar a roda e preservar mais o carbono também. E sem falar no seco, porque quando chove, eu lembro de um pedal, o último pedal que eu fiz ano passado, e eu tava com a bicicleta de pinça, que eu desci a serra ali de Itaipava, saí de Itaipava, fui até Teresópolis e voltei. Maravilhoso, mas chovendo o cão. Na descida, que é 4% ali do Vale da Boa Esperança, eu tava freando na reza, porque não tinha freio. Numa subida, numa descida longa de 12 quilômetros, chovendo muito, a roda já empapada, eu rezava, levantava o corpo, porque eu claramente não tinha controle sobre a frenagem. Tive uma experiência, vocês estão contando, eu estou revivendo essa experiência maluca que eu tive no Letap agora. Porque eu fui para o Letap e não estava considerando correr, deixei lá para os 48 do segundo tempo e consegui arrumar uma bicicleta com um grande amigo meu que mora no Rio de Janeiro, que a bicicleta de estrada dele basicamente fica no rolo. Então ele inclusive trocou as rodas originais por rodas de alumínio, com freio a pinça, né? E lá vai eu correr num Letap que choveu. Cara, assim... Foi assim, eu nunca senti tanta saudade da minha SL7 com freio a disco. Mas é engraçado porque tudo que tem roda, carro, moto, já foi para disco e já foi para tubeless faz tempo, né? Eu acho que tem uma coisa da resistência, principalmente o ciclismo de estrada, o mountain bike já abraçou isso há mais tempo, é menos preconceituoso, mas como a estrada, o ciclista de estrada ainda ficou resistente a abraçar o disco e o tubeless. Tota, eu sou um entusiasmado por pneu e há muito tempo já usava pneu 28 com a libragem mais baixa e desde o ano passado comecei a usar tubeless. E é uma maravilha, porque eu peso 70 quilos e andar com 60 libras. Porque é uma coisa que, e esse é um dos mitos, né, de ciclista, de que o pneu tem que ser uma pedra, né, de 140 libras, 150 libras. Só que você tem um conceito que é o seguinte, quanto mais cheio, mais ele quica. Ainda mais no piso irregular que a gente tem aqui onde a gente anda. Então você perde tração, porque na hora que ele quica e você coloca força, aquela força se perde. Por milissegundos ou por um segundo. Então na hora que você abaixa a pressão, você vai conseguir tracionar melhor, porque o pneu não vai quicar menos, fica menos desconfortável, fura menos. E várias pessoas, assim, o tubeless eu acho que é genial nisso, porque ele permite, pelo encaixe dele, a libragem mais baixa e colocando o selante com a tua chance de furar caia próximo de zero. Mas eu queria ir para outra pergunta, Tota. Perfil. Diferença de perfil. Então, você pedala na Vista, acabou de defender o seu bicampeonato brasileiro lá em Tocantins. Como é que você está vendo a evolução de perfil, da roda de perfil mais baixo e a roda de perfil mais alto? E se está chegando num momento que você está achando roda que faz quase tudo para você? Então, acho que, bom, para quem não sabe, existem vários perfis de roda. Uma roda, vamos supor, para escalada, é uma roda de perfil mais baixo, então de 25, 35 milímetros. E uma roda mais aerodinâmica, mais plano, digamos assim, é uma roda de perfil mais alto, de 50, 60, até 80, ou até uma roda fechada. E que muitas bikes de contrarrelógio, quer dizer, muitas não, grande parte, no caso 100%, usam as rodas fechadas. Bom, primeira experiência aqui no Rio,
com as rodas de bainha alta e as rodas de bainha baixa. Eu subo, assim, acho que 4 vezes na semana eu tô escalando o morro. Tô lá nos morros. Então, por muito tempo eu usei roda de bainha baixa e gostava muito, rendia super na subida, mas acabava que no plano eu perdia muito com isso. E aí, a partir do momento que eu comecei a andar de rapid, assim, cara, é outro jogo, assim, é versátil. Então, acabava que, tipo, todo mundo veio me perguntar, nossa, Toto, você não tem uma roda de perfil baixo para subir e tal? Cara, não precisa, essa roda daqui serve para tudo, é super versátil. Eu ando bem na montanha, assim como no plano, esquece, não tem outra. E a roda, mesmo de perfil alto, uma roda de perfil alto, com vento, você não sente o vento, batendo o vento assim, cruzado, é como se ela, tipo, passasse reto, não tivesse ventando direito, e lá em Palmas, lá em Tocantins, onde aconteceu o Brasileiro, ventava super, e eu não senti o vento me atrapalhando, digamos assim, não senti a bike desequilibrar, digamos assim. Então, inclusive até fiz a prova de contrarrelógio de roda fechada, e que mesmo assim, com vento cruzado, nada. Alois, o Irá, a última geração da CLX, ela foi buscar resolver um problema que nem era muito conhecido, que era o problema de que intervalo de susto uma roda tem que ser desenhada que o ciclista pode não conseguir reagir e provocar um tombo. Você pode dividir esse conhecimento com a gente? Maior prazer. É super desafiador você construir uma roda de perfil alto que seja estável, justamente por conta dos ventos transversais, laterais, que vão tirar a estabilidade do ciclista. Então, para isso, a gente utiliza nossos supercomputadores, softwares, inclusive algoritmos, para que eles eliminem formatos que não são tão eficientes sob rajadas de vento que duram entre 0,5 segundos a 2 segundos, ou seja, um vento. Fiz aqui repete a sonoplastia do vento. Repete a sonoplastia do vento. Ó. Tá? Um vento de 2 segundos, de 0,5 segundos até 2 segundos, é o pior para o ciclista. E é muito fácil explicar o porquê. Segundo os estudos de tempo de reação do cérebro em relação a uma rajada de vento, já estudos automobilísticos, aeronáuticos, entendem que entre 0,5 a 2 segundos é o tempo mais perigoso para o homem. Por quê? Porque quando essa rajada de vento entra, o nosso cérebro demora um certo tempo para processar. E esse tempo que demora para processar é o tempo que você vai ajustar para fazer a compensação do vento. Ou seja, se recebeu uma rajada na direita, você vai fazer uma compensação para a direita para equilibrar a bicicleta. Só que esse tempo que você leva para entender a sua reação, o nível da sua reação, ele é curto e faz com que você tenha uma supercompensação. Ou seja, você pode errar, e aí aquele momento em que você compensou, o vento já passou, você está fazendo uma supercompensação, você vai se desequilibrar. Então, aí o que acontece? A gente tem de 0 a 0,5 segundos, o vento é tão rápido que você nem percebe. Você não consegue reagir a uma rajada de vento entre 0 a 0,5 segundos. A partir de 2 segundos é aquele vento que o ciclista consegue fazer uma compensação ainda melhor do que o formato da roda. Ou seja, passou 2 segundos de vento, você já entende o que é o vento, você faz uma compensação com o corpo, com a sua pilotagem, e você consegue entregar um equilíbrio até melhor do que o formato da roda iria entregar. Então, o que o algoritmo desenha para a gente? O que o supercomputador desenha para a gente? O formato de aro que melhor lida com o vento transversal entre 0,5 a 2 segundos, que é onde o homem vai falhar mais. Então, onde o homem falha, o formato da roda ajuda. Passou de 2 segundos a rajada de vento, pode ter certeza que o homem, a mulher, o ciclista vai fazer uma compensação melhor. Aliás, uma coisa que é a ser observada é que as primeiras gerações de roda de carbono, elas tinham um perfil de aro em faca, né? Ele terminava na conexão com o raio pontudo, digamos assim. E a gente vê as rodas de última geração abaulado. O que você chegou à conclusão para levar essa mudança?
Bem, muito simples. É só, se você visualizar o que o Álvaro acabou de falar, você vai ter no final do aro algo mais abaulado. Então, se você pensa num vento lateral que toca essa roda, fica muito mais fácil dele contornar algo que é mais abaulado do que ele contornar algo que é pontiagudo. O pontiagudo é basicamente bater numa parede. E o abaulado é basicamente você bater na lateral de uma bola. Então, o vento vai contornar com muito mais suavidade essa superfície mais abaulada, ou seja, vai criar um arrasto muito menor, né? Vai interferir muito menos na estabilidade. Essas rodas são 25% mais estáveis do que rodas que têm esse formato mais pontiagudo que você falou, Alvo. Tota, qual é hoje a roda que mora no seu coração? Do que você tem em casa, o seu par de roda que mora no seu coração, com que relação? Não, acho que hoje em dia é a Rapid, certamente. Eu estou usando 52-36, 11-30. E com Cotton, com câmera, e você falou que é fora do ar aqui, mas com o truque de colocar um selante nele para ficar o intermediário do tubeless, enquanto você não chega lá. É porque, bom, aqui no Rio, eu não sei como é que são nas estradas aí pelo Brasil e mundo afora. Aqui no Rio tem muito espinho que cai de árvore. Então, aqueles espinhos bem pequenininhos e que com selante super resolve. Então, eu acabo botando o selante dentro da câmera, que, não furo sei lá quanto tempo. Bom, então, o Irá, manda um e-mail lá para Califórnia, para Specialized, de que precisamos ter um Cotton tubeless urgente para que a Tota vá com fé e coração no tubeless do Cotton que ela gosta de rodar. Pode deixar, mas já temos aí os pneus tubeless, os turbo tubeless, eles têm aí TPIs bem altos também, são pneus super maleáveis, super leves também, e com esse benefício aí de eliminar o furo mesmo, e com outro benefício que eu acho importantíssimo falar, que não é só se livrar do furo, mas ter menos material para deformar, faz com que o pneu seja mais rápido, ele tem uma leitura ainda melhor, do que o pneu com câmera, ou seja, eu posso falar tranquilamente que um pneu tubeless que a gente tem hoje, turbo, ele vai dar uma sensibilidade e velocidade superiores a um Cotton com câmera, tá? Posso falar seguramente. Agora, Irá, a gente está chegando no final do Tour de France e acho que esse ano de 2022 e o Tour de France foi uma marca importante dos ciclistas profissionais usarem tubeless, né? O que você pode dividir com a gente das informações que a Specialized tem sobre isso? A gente está super feliz com o que está acontecendo, porque a gente chegou realmente num conjunto onde a gente entrega um pneu tubeless com capacidade, como eu disse, de usar PSIs da vida real, até 110 PSIs, um pneu e roda que vão trazer uma segurança caso o ciclista bata num buraco, a resistência da roda é superior e mesmo que ela venha a trincar, como eu disse anteriormente, ela vai se manter no pneu, ela vai manter o pneu conectado, permitindo o ciclista parar, e os watts que a gente vem ganhando com isso aí, que eu acho que é super legal falar, em testes que a gente fez, um conjunto tubeless faz com que o ciclista economize 3,7 watts para manter uma bicicleta a 40 km por hora. Aí você fala, mas 3,7 watts é pouco? Não. Para performance, qualquer detalhe faz uma diferença. Quando a gente está falando de um Tour de France, é isso que acontece. E isso por um motivo muito simples, né? Ação e reação, isso é física. Quando a gente tem menos material para deformar, o que acontece? O que faz a roda ir para frente, né? O que faz a bicicleta ir para frente? A roda, o pneu, empurra o asfalto para trás e o asfalto empurra a roda para frente. Então, a velocidade dessa ação e reação depende de quanto material vai ser deformado. Então, basicamente, enquanto a roda vai empurrar o asfalto, vamos falar o pneu para ficar mais fácil, o pneu vai empurrar o asfalto está empurrando o pneu. Ao empurrar o pneu, o asfalto está empurrando o pneu, a câmera, que depois vai empurrar o ar que está dentro do pneu. Para depois o ar empurrar a câmera, empurrar o pneu, que aí depois vai empurrar o asfalto. Então, a gente tem aí um delay por conta de mais material. Quando é o contrário, quando o asfalto empurra o pneu, que já está conectado com o ar, o retorno é muito mais rápido. Então, a gente tem uma velocidade otimizada aí, né? A gente tem menos material para ser comprimido nessa relação de ação e reação. E o mesmo acontece para a leitura do terreno.
né? O asfalto não é uma superfície perfeitamente lisa. Então, a leitura é muito mais fina quando tem menos material para deformar. Então, definitivamente, o pneu tubeless é o que tem de melhor hoje. E quando a gente compara ele com o tubular, que era equivalente por não ter mais material para ser deformado, a gente leva em conta que o tubular ainda fura. E o tubeless tem a possibilidade de você usar líquido. Então, realmente, não é à toa que os atletas profissionais todos estão rodando com essas rodas maravilhosas e pneus com tubeless. Tô precisando de 3 watts a mais. Bom, a gente vai arrumar.